Chegamos a mais um vídeo especial da nossa Roda Viva Abralimp 40 anos. Hoje a gente tem a satisfação de receber Luciano Galea, Salvatore Heim e Natália Ueno, três lideranças que em diferentes momentos ajudaram a escrever importantes capítulos da história da nossa associação e contribuíram para o fortalecimento do mercado de limpeza profissional. Cada um deles esteve frente da Abralimp em períodos marcados por desafios, transformações e conquistas, deixando contribuições que ajudaram a ampliar a representatividade da entidade, fortalecer o associativismo e impulsionar o desenvolvimento do setor. Sejam muito bem-vindos, é um prazer reunir aqui diferentes gerações de presidentes para compartilhar histórias, experiências, aprendizados e visões também que fazem parte da construção dos 40 anos da Abralimp. Começando pelo seu Salvatore Heim, que presidiu a Abralimp em 1998. Durante a sua gestão, demonstrou grande compromisso com o desenvolvimento e a profissionalização do setor. Entre as suas contribuições, destacou-se a criação da área de relações institucionais na diretoria executiva e a modernização do estatuto da entidade, permitindo a renovação bianual das presidências e proporcionando assim mais continuidade no planejamento e na execução das ações da associação. Foi também um período de crescimento e consolidação da IGExpo e também do IGCOM, que passaram a ganhar ainda mais relevância no mercado, ampliando seu reconhecimento em toda a América Latina. Temos também aqui o Luciano Galea, que esteve à frente da Abralimp em 2010 e 2011. Sua gestão foi marcada por um forte trabalho de integração e preparação do setor para importantes iniciativas nacionais e também internacionais. O Luciano também dedicou atenção especial ao fortalecimento do relacionamento com os associados e à valorização da equipe da entidade. Além disso, incentivou a aproximação entre diferentes organizações ligadas direta e indiretamente ao mercado de limpeza profissional, ampliando o diálogo e a colaboração entre diversos segmentos da cadeia. E, por fim, a Natália Ueno, que presidiu a Abralimp nos anos de 2024 e 2025. Como primeira mulher a assumir a presidência da associação, a sua gestão ficou marcada pelo investimento em pesquisa, conhecimento e inovação, fortalecendo ainda mais a base técnica e científica do setor. Durante esse período, a Abralimp ampliou a sua presença junto a mercados consumidores por meio de eventos estratégicos e conteúdos especializados, além de iniciativas voltadas à geração de valor para toda a cadeia produtiva. E na sua gestão, também impulsionou a qualificação profissional por meio de novos cursos de especialização e fortaleceu parcerias estratégicas que ampliaram as conexões e oportunidades para o setor como um todo. Esses são apenas alguns dos muitos marcos que cada um deles ajudou a construir ao longo dessa trajetória. E agora vamos conversar um pouco sobre essas histórias, sobre a chegada à presidência, os desafios enfrentados ao longo de todo esse caminho, momentos mais marcantes das suas gestões e também os legados deixados aí para a associação e, claro, para as perspectivas para um futuro da Abralimp e do mercado de limpeza profissional. Sejam bem-vindos a todos. Obrigado. Vou começar com o senhor Salvatore, primeiro agradecendo a oportunidade de também o senhor estar sempre presente conosco e agora entender um pouco de como é que foi a sua gestão. E aí eu te pergunto, seu Salvatore, como que você equilibrava a liderança na entidade com a sua vida profissional na época da sua gestão? Bom, o que aconteceu é que eu tive muita sorte que a minha equipe da empresa achou interessante essa ideia maluca de eu virar presidente de uma associação e se dedicou muito à empresa e eu tive tempo para aprender a cuidar de uma associação, coisa que eu nunca tinha nem imaginado na vida. Muito bom. E indo para o senhor Luciano, qual que foi a primeira conquista da sua gestão que te fez sentir que você estava indo assim para o caminho certo? Eu acho que foi o relacionamento. Relacionamento com todos os associados, relacionamento com os profissionais que trabalham na Abralimp, que na verdade nós todos, presidentes, diretores, conselheiros, nós todos vamos lá em determinados horários, um tempo definido, mas quem toca a entidade de ponta a ponta são os profissionais que vivem lá e se dedicam muito a isso. E esse reconhecimento que a gente recebe de retorno é muito gratificante e mostra que o caminho é esse. Legal.
E indo para a Natália, o que te motivou, Natália, a aceitar esse desafio de você presidir a Abralimp? Olha, foi um convite feito, né? E o aceitar era entender melhor o que a associação precisava. Então eu fui para lá principalmente para aprender, porque quando eu conversei com os diretores da época, os presidentes, eles falaram, Natália, que é um MBA de graça, porque só de você conviver com os associados, com os empresários e de entender a dinâmica de como cada um pensa, isso é muito legal. Então foi por conta disso que eu acabei aceitando esse desafio aí de presidir a Abralimp. Isso foi uma promessa, mas virou realidade depois dos seus anos de presidência? Com certeza. É um MBA nível hard que a gente faz ali dentro, principalmente na minha gestão, nem na minha gestão, né? Porque a gente passa lá dentro por uma Direx, são 8 anos que a gente fica dentro da Abralimp, e os 2 primeiros anos foram anos de pandemia. Então eu entrei como vice-presidente administrativo financeiro e veio a pandemia, então o aprendizado ali foi gigante e estar na associação naquele período foi muito importante e foi de um crescimento gigante, tanto para a associação, como para mim, Natália, como pessoa, e acho que para o setor de limpeza profissional. Ali nós pudemos ser mais vistos de uma forma diferente, então foi muito bom. Show. E, galera, qual que foi o episódio na sua gestão que você mais conta quando você fala de Abralimp, que você se recorda? Bom, tem 2 episódios. Um tecnicamente muito interessante, que foi a elaboração junto com todo o pessoal do SEAC, né, em relação ao World Federation, que foi uma visita no evento que teve lá na Austrália, Nova Zelândia, para programar a feira que ia ser feita no Brasil, junto com a FEBRAC, né, no ENIAC, e junto com uma IG Expo regional, foi feita em Curitiba. Isso foi um aprendizado incrível, usando palavras no MBA da Natália, né? Isso foi muito importante. E uma parte muito interessante também, que eu diria uma parte bem assim alegre, foi que durante um período teve a Liga de Futebol da Abralimp, onde teve várias competições, né? Vários times entraram lá. E teve um momento de um atrito um pouco mais forte em campo, aí apenas chamaram o Romilton. Aí o Romilton entrou, né? E tudo ficou calmo, quieto. Resolveu. São 2 assuntos muito interessantes. São lembranças que ficam, né? E falando em lembrança, seu Salvatore, qual que foi uma lembrança positiva que o senhor nem imaginava que desse tão certo na sua gestão? Olha, teve 2 coisas importantes que me aconteceram assim meio de susto. A primeira foi que eu vi que ser presidente por um ano não era realmente razoável, porque a hora que eu achei que eu tinha aprendido, eu já não era mais. Uhum. Então eu levei aquela ideia de que o presidente poderia ser reeleito um ano e acabou entrando a tradição de que o presidente é sempre reeleito, a não ser que tenha algum problema. Sim. E cada presidente fica por 2 anos. Perfeito. E a outra coisa foi que foi o momento em que a gente começou a se relacionar com outras entidades. Uhum. E aí eu achei que talvez, depois que eu terminava o meu ano, eu deveria começar a ser uma espécie de um diretor de relações institucionais. E isso também virou uma tradição dentro da Abralimp que tem até hoje. É verdade. E fortalece e mantém os laços que foram criados. Acho que foi essa sua visão na época. Sim, foi o que a gente conseguiu com isso. E não era uma coisa que, na época, nós tivéssemos nem pensado. Não Né? era uma pretensão, mas deu muito certo. Deu certo. Muito legal. E, Natália, para você, houve algum momento em que a pressão de representar aí tantas empresas da associação pesou de um jeito diferente? Como que você passou por isso? Olha, não teve nenhum momento específico de pressão por representar tantas empresas. Eu acho que o momento de maior pressão para um presidente é a IG Expo. Porque a IG Expo, a minha gestão, que foi a última, né, o ano passado e retrasado, é uma mega feira, é a maior feira da América Latina. E ali a gente está representando mais de 300 marcas, mais de 150 empresas. E esse peso de
fazer uma entrega, né? A gente sabe o quanto custa, isso a gente tem uma mega responsabilidade. Então, na hora que isso passa, acabou a IGEXPO, a gente fala, não, graças a Deus, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso, melhor do que a gente esperava. Então, eu acho que a responsabilidade na presidência, ao meu ver, foi o maior marco, assim, né? Foi a entrega da IGEXPO. Muito bom. E uma provocação, o que você fez na sua gestão que você acha que pode ser que impacte aí para os próximos 10, 15, 20 anos? Acho que na minha gestão o que a gente fez de muito legal foi os IGCOMs regionais, né? O Ricardo, que eu sucedi ele tinha feito 2 edições, mas na nossa gestão, na minha gestão, a gente conseguiu fazer 3 IGCOMs e que foram um sucesso. Foram IGCOMs em diversos em locais diferentes, né? A gente foi para o Nordeste, fomos para Goiânia e fomos para Curitiba. Tivemos recorde de público em todas as metas que a gente estipulou ali, a gente conseguiu bater, mas eu acho que o mais importante nisso é levar conhecimento, levar o nome da Abralimp para todos os cantos do Brasil. E isso eu vejo como um legado aí para as próximas gestões. Esse ano mesmo a gente já conseguiu fazer né? Como é um ano de feira, a gente não está conseguindo levar isso mais, né? Porque a IGEXPO é o principal, mas acho que é o legado da minha gestão. E eu participei desse momento em alguns desses IGCOMs e a gente ouve pessoas falando que dirigiram 8 horas, 10 horas para estar lá e que mesmo assim valeu muito a pena, porque muitas vezes eles não conseguem vir até uma IGEXPO, dependendo do motivo, e fica muito claro como a Abralimp consegue impactar essas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de ter esse impacto de conteúdo que a Abralimp tanto se preocupa, próximo da região dele, e aí provavelmente a gente vai encaixar isso em todo o restante do Brasil. Nesse formato a gente acabou fazendo uma mini IGEXPO, né? Tudo bem, a gente leva alguns associados, expositores exatamente, então é uma mini feira, mas também tem o conteúdo e tem o network, que é uma das principais coisas que a Abralimp também deixa. Então a gente une as 3 coisas em diferentes regiões. Muito bom. E seu Salvatore, a gente falou de boas surpresas, mas o que você também percebe de projeto de conquista na sua gestão que você gostaria que tivesse tido ganho de escala mais do que foi? Olha, na verdade, eu preciso confessar de que o ganho de escala foi tão grande que eu nunca imaginei que a Abralimp chegaria ao tamanho que ela é hoje, quase 30 anos depois, né? Isso é verdade, a gente percebe nas próprias ações da associação como um todo. E por isso que a gente está aqui hoje, inclusive, agradecendo cada um de vocês por tudo que acontece, né? E indo agora para o Sr. Galea, se cada um deixasse uma provocação para o próximo presidente da Abralimp, essa é dolorosa. Qual que seria a sua? Uma provocação? Exato. Olha, eu só tenho um segredo, único segredo. Continuar sendo a pessoa que ela é. A pessoa entra porque ela é aquela pessoa. O reconhecimento dela existe antes dela ser presidente. E o maior segredo que ela pode ter, ela continuar sendo a pessoa que ela era antes de entrar na presidência. Já estava na associação. E o caminho é subir um degrau a mais. Então, o conceito sempre que o próximo presidente tenha um degrau a mais do que você teve, né? Por quê? Porque quando eu entrei desde o começo da Abralimp, né, que foi nome Abralimp em 98, certo, Salvatore, né, que vocês falaram, não é isso? Né? Então, eu entrei com 15 degraus já que estavam andando. Então, para mim foi uma gestão muito mais fácil do que os primeiros, porque eles tiveram que enfrentar barreiras e de reconhecimento muito grandes. Então, o que eu diria realmente é isso, ser o que ele é fantástico já assumiu agora em janeiro, né? E todos que me precederam foram também muito fantásticos, todos me ajudaram muito quando eu fui presidente. Eu fui ouvir todos eles antes de entrar na presidência. Que legal, muito bom. E seguindo essa visão, seu Salvatore, que batalha que você acha que a Abralimp precisa travar aí para os próximos
5 anos, um médio prazo? Olha, eu acho que uma das coisas que ela tem que fazer é dar nessa continuidade de tranquilidade que tem a sucessão, porque em quase todas as entidades existem eleições que são disputadas. Na Abralimp, nós há muitos anos temos essa tradição de ir nomeando um vice-presidente, depois ele sobe de cargo para mais vice-presidente mais importante, depois ele vira o presidente, depois ele ainda vira o diretor de relações institucionais. Então, na verdade, é uma carreira de 8 anos que faz com que a Abralimp continue crescendo, como disse o Galea, sempre degrau a degrau, e não uma coisa assim de grandes mudanças, o que eu acho que é ótimo para uma entidade como a nossa. Muito bom. Acaba deixando, acho que, o ego de fora e olha Exatamente. mais para a união das empresas, está todo mundo pensando na mesma coisa, né? Isso. Complementando o que o seu Salvatore falou, eu acho super interessante esse modelo de gestão da Abralimp. Tem até outras associações que chegaram a ligar para a gente para entender como que funcionava, né? E alguns presidentes de outras associações falam, nossa, mas só 2 anos é muito pouco. E eu falei para ele, gente, não são 2 anos, são 8 anos, né? E querendo ou não, os 2 primeiros anos você tá ali, você vai aprender um pouquinho, né? Assim, mas você não vai entender o todo. Você tá ali, você tá nessa posição agora, você tá vendo, você tá aprendendo, entendendo, né? Eu vou sair daqui a um tempo, mas a história vai continuando. Claro, você não vai concordar com tudo que a presidente, né? Por exemplo, a Edi vai fazer, mas muita coisa você tá concordando com ela porque você faz parte da gestão dela. Então é dada uma continuidade, não é assim, ah, não, nós somos opostos e aí você chega lá e quebra tudo que foi feito. Então isso eu acho muito grandioso na Abralimp, a gente dá uma continuidade nas coisas, né? Nada é parado no meio de repente. Isso eu acho que é um grande ganho aí da Abralimp. Não sei quem que fez esse sistema de gestão, sei que talvez um dos dois aqui tenham ajudado nesse sistema, mas eu acho sim ele interessantíssimo. Isso foi surgindo naquela época em que ainda era o presidente era 1 ano, e eu, por exemplo, tinha um concorrente. Nem lembro quem era, nem sei o que aconteceu, mas nunca mais aconteceu isso. Nós acabamos com esse conceito de ser uma disputa para ser presidente da Abralimp. Passou a ser uma coisa contínua. E uma gestão compartilhada, para que você Compartilhada. só muda de cargo, mas você está compartilhando da mesma Isso. maneira. Legal. E finalizando, a Natália, a gente não pode deixar de lembrar que você foi a primeira mulher a presidir a Abralimp nesses 40 anos. E que marco que isso representa para você pessoalmente? Olha, quando eu entrei, foi engraçado que, você é a primeira mulher, e sempre vinham com essa pergunta, né? Eu acho que representar as mulheres neste papel foi importantíssimo para mim e para a associação. O principal legado é que venham mais mulheres, e isso eu acho que eu consegui deixar, né? Tá vindo a Edi aí como uma próxima presidente. Eu assumi, logo ela veio também para a diretoria. Fora isso, mais mulheres começaram a se interessar também pelas diretorias, né? Assim, como conselheiras. Então, elas começaram a participar mais. Isso é de grande valor, porque na base da limpeza profissional, acho que 70% são mulheres. É quem sustenta o nosso Brasil, a nossa limpeza profissional são mulheres. E a gente vê cada vez mais mulheres nesse cargo, nesse posto. Então, eu acho que o legado está sendo deixado. Eu acho que foi uma gestão tranquila da minha parte, né? E eu espero que mais mulheres venham e ocupem os seus espaços, porque a gente não está ocupando o espaço de ninguém, é o espaço que todas nós merecemos. Sim, você está de parabéns. Foi uma excelente gestão. Muito bom. E para finalizar, queria uma última frase de cada um de vocês sobre o que é a Abralimp para cada um de vocês, se o Salvatore puder começar. Para mim, a Abralimp é quase um método de vida, né? Porque estou envolvido com ela há muito mais de 30 anos. É verdade. E hoje, graças, aliás, ao Galea, eu tenho um título bonito, eu sou diretor de acervo e memória da Abralimp, e todos os outros recebem um cartão de visita que é do biênio em que ou do ano em que eles são. O meu não tem ano. Ficou em branco. Então, ficou em branco. Muito bom.
Mas eu acho válido eu falar aqui, me interromper o seu Salvatore, né? Eu tô aí há 7 anos na diretoria, antes eu fui diretora de câmera por 4 anos, então quase 11 anos aí fazendo alguma coisa, ajudando, ativa ali na Abralimp. E o seu Salvatore, muita gente às vezes vê e a gente fala dele, o seu Salvatore, né, faz alguma homenagem, mas nada chega ao patamar do que ele ajuda de verdade, real, assim, né? Nesse período, quando vem as feiras, ele está muito ativo ali, tá? O seu Salvatore está ativo, a gente liga para ele e ele sempre ajuda muito. O seu Luciano, que está aqui do meu lado, também. Eu tenho vários ex-presidentes que eu posso falar que a gente liga e eles estão sempre a postos. Eu falei em especial do seu Salvatore porque ele realmente participa ali, né? Ele está sempre na feira. Ele é a feira, né? Exatamente, ele é a feira, exatamente. Eu lembro perfeitamente na feira do Ricardo, há 4 anos atrás, e aí a gente teve um problema ali com o carro elétrico e tal. Ele resolveu, ele se enfiou embaixo do carro, a gente falou, seu Salvatore, pelo amor de Deus! Então, assim, ele fica ali no chão da fábrica, né, no chão da base da nossa feira, então ele sabe aquilo ali de cor e salteado e acho que é super importante para as próximas gerações que vem vindo, né, ele aos poucos está indo um pouco menos, mas o conhecimento que ele tem da nossa feira, quando você escuta ele falar, a primeira feira que a gente fez tinham 6 stands, não é isso, Salvatore? É isso mesmo. 6 stands, e hoje a gente vê uma feira com mais de 150 estandes. Aí você fala, meu Deus, né? Então, realmente, é o que ele falou, a feira, ela veio crescendo aos poucos, mas foi um boom. Então, assim, a gente tem que reconhecer o trabalho que ele fez e o que ele deixa pra gente, porque ele ensina com a maior humildade do mundo, ele tá ali, ele pega na nossa mão. O seu Luciano, a mesma coisa. Então, assim, é admirável de ver. E esse é o impacto da verdadeira liderança, né? A gente consegue ver pelo exemplo o como a Abralimp precisa continuar e qual que é o DNA dela através de todos vocês aí, pelo que vocês fizeram pela associação como um todo. E realmente, o que eu queria dizer é o seguinte, o melhor de tudo isso foi como ela começou falando, que é uma MBA, né? Eu tinha até guardado para mim, que eu fiz até quando eu saí da presidência, naquele jantar, eu falei que foi uma universidade, foi uma faculdade para mim, foi uma pós-graduação. Eu não entendia nada de químicos, eu não entendia nada de distribuição de papéis, não entendia nada de serviços. Eu, teoricamente, era um estranho no ninho quando eu fui eleito presidente da Abralimp. Né? Mas o que me enriqueceu de relacionamento com os profissionais que trabalham na Abralimp, com as entidades que são muito amigas até hoje, com os ex-presidentes, que eu aprendi muito, né? Isso é fantástico, então isso é muito bom. E o lado feminino, como disse a Natália, e nós vamos ter Edi logo, e o time da Abralimp de profissionais são 80% garotas. Acho que vem para equilibrar, né? São garotas que tocam a entidade e fazem acontecer. Então, para mim, para o Salvatore, ele falou que foi a vida dele, né? Palavras dele. E para mim foi um crescimento de vida. Eu peguei numa etapa diferente, né? E sou muito grato, está aqui o Salvatore, a Natália, que sempre me valoriza, sempre fala, né? E a todos que estão aqui. E você que está começando também, logo, daqui a 4 anos, 4 anos, você vai ensinar para a gente muita coisa boa. Né? E a gente só tem que agradecer. Assim a gente encerra a Roda Viva da Abralimp 40 anos, com a certeza de que cada gestão deixou a sua contribuição para o fortalecimento do setor. Obrigado pela presença aí novamente de vocês e por compartilhar a história de vocês conosco. Eu sou o Rafael Gasparim, a gente se vê.